Olá, queridos irmãos, graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa classe de discípulos, e essa classe está estudando o livro de Josué. Hoje nós vamos falar de Josué capítulo 22. E antes da gente fazer a leitura, e gente, eu peço primeiro mais uma vez paciência por conta dessa tosse, que é uma tosse que eu achava que era uma tosse alérgica, mas na verdade ela é um problema de refluxo, tá? Então eu já estou tomando aí um remédio para me ajudar nisso, mas ainda estou com essa tossinha chata ainda. Então eu peço a paciência de vocês e também quero agradecer a todos que têm orado por mim, pela minha vida, viu? Deus abençoe vocês. Vamos orar então, vamos colocar este tempo na presença do Senhor para buscar do Senhor discernimento, sabedoria, graça para compreender as lições, os princípios, a verdade da palavra de Deus para nós neste texto bíblico. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Tempo para nós de aprendizado, de crescimento. Capacita-nos nessa hora, Senhor, a entender a Tua palavra e trazer uma aplicação prática para a nossa vida, para que o nosso viver seja diferenciado e agrade ao Senhor primeiramente. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, Josué, capítulo 22. Lembrando que a gente já falou bastante coisa da conquista da terra, já falamos aí das cidades de refúgio, da cidade dos levitas, e o momento agora é o momento de ocupar a terra, né, povoar a terra, construir agora, né, construir a nação agora, né? Ou seja, cada tribo indo para os seus lugares, seus devidos lugares, construindo, edificando, né? E povoando a terra, e com isso a nação, né? Começa a ganhar a sua forma, né? Começa a ganhar a sua unidade. Por isso que quando a gente lê o capítulo 22, qual que é um resumão do capítulo 22? É um capítulo que vai falar muito sobre a devoção do povo a Deus, tá? Observe que aquilo que eu falei já lá atrás, nas primeiras aulas, quando Josué está liderando a entrada, a preocupação nunca foi com o tamanho dos exércitos, com estratégias militares, né? Ainda que o Senhor poderia dar orientação, né, como deu para Jericó, olha, né, dá a volta 7 vezes, ainda que você tivesse essas estratégias que Deus dava para cada batalha, mas você pode observar que sempre a preocupação do Senhor foi que o povo estivesse na presença do Senhor, estivesse em santidade, estivesse naquilo que nós vamos entender como uma devoção a Deus, tá? Então, você vai ver que a preocupação desse capítulo, né, é justamente essa devoção a Deus, tá? De que a nação mantivesse-se, né, fervorosa e devota a Deus, né? Então há uma preocupação do relacionamento do povo com o Senhor, e uma unidade na nação, uma unidade de adoração, ou seja, que todos estivessem buscando o Senhor, estivessem na presença do Senhor, mas estivessem fazendo tudo segundo o Senhor havia ordenado, né, primeiramente por intermédio de Moisés, e depois agora através da liderança de Josué, tá? Vamos lá. Isso é muito diferente dos dias de hoje? Não é, irmãos. O que o Senhor quer é ver uma igreja unida, né, uma unidade na igreja, que não é uma unidade na aparência física, mas é uma unidade da igreja na adoração, uma igreja que adore em espírito e em verdade, uma igreja que adore da forma em que o Senhor de fato é exaltado. O Senhor está preocupado que o seu povo tenha um relacionamento com Ele. Então isso não mudou, essas características, elas não mudaram, tá? Não é porque passaram-se tantos mil anos aí de lá para cá que
as coisas mudaram. Na verdade, a nova aliança, né, o Novo Testamento que traz a nova aliança, feita pelo sangue de Jesus, na sua morte, mas também através da sua ressurreição, o que ela nos informa? Ela nos dá mais clareza, né, de como o nosso coração, né, do nosso fervor, da nossa devoção, do nosso relacionamento com Deus e de buscarmos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Inclusive eu estou aqui com uma xícara nova que a minha esposa deu aqui, que fala assim: beba café. Apesar que eu não estou podendo tomar café por causa do refluxo, eu estou tomando um chazinho aqui de camomila para dar uma melhorada. Ela fala: pode não resolver todos os problemas, mas pelo menos vai te acordar. É verdade, na verdade, né, o café não vai resolver problema nenhum, mas pelo menos o café vai, para quem gosta de tomar café, né, vai ser uma coisa gostosa e vai te dar um desperta aí, né. Vamos lá, gente, versículo 1. Olha o que começa a dizer então o versículo 1 aqui. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no começo, quando eles estavam ainda a leste do Jordão, nós lemos que falava que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, eles receberam por herança aquela terra que estava a leste do Jordão. Tá, eles cruzam o Jordão, tá, começam ali a conquista de Canaã. Então essas três tribos, elas já tinham recebido a herança. Mas não sei se vocês lembram, acredito que sim, que a própria ordenança que veio de Moisés e depois foi confirmada por Josué, é que todas as tribos estariam envolvidas com o processo de conquistar a terra. Então mesmo que a terra a leste do Jordão já tivesse sido conquistada, eles não poderiam simplesmente chegar e falar: olha gente, então vocês vão aí, fiquem de boa, mas nós vamos ficar por aqui porque a terra já está na nossa mão. Na verdade, eles tiveram que também ir junto para a batalha, e só depois que toda a terra estivesse de fato conquistada é que eles poderiam voltar. Tá? Então esse é o momento que vai se tratar agora do capítulo 22, que é justamente o que? Na minha Bíblia, por exemplo, parece assim: regressam as tribos da além do Jordão, que estavam a leste do Jordão. Tá? Então agora vai ser o momento que vai tratar deles, porque falou das outras tribos, né, dos lugares que foram dados, dos territórios que foram dados para as outras tribos, mas agora vai tratar da questão da volta dessas tribos, né, porque elas foram até o final, conquistaram, ficaram 5 anos conquistando ali, lutando, mas agora é o tempo de voltar, elas precisam voltar, esses soldados precisam voltar, esses homens, esses maridos, esses pais, eles têm que voltar à sua terra agora, né, para também ocupar ali a terra e dar continuidade para que toda a terra esteja ali, então, de fato, ocupada. Tá? Aí no versículo 2, Josué vai dizer assim: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Versículo 3: aos vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Então, o versículo 2 e 3 está mostrando o quê? A obediência, né? A obediência que essas tribos tiveram para com Moisés, primeiramente, né? Porque foi ele que estabeleceu isso, mas também com o Josué, né? Reconhecendo a liderança, a autoridade dele. Então, tanto ali através de Moisés, mas agora de Josué, ele está o quê? Ele está elogiando essas tribos, tá? Pela sua fidelidade, né? Pela sua atitude, fala: olha, vocês foram fiéis, vocês obedeceram a tudo quanto vos foi ordenado, vocês não desampararam a seus irmãos, né? Cuidaram para guardar de todo o mandamento do Senhor vosso Deus. Isso é muito bacana, gente, porque a verdade isso tinha muito a ver com a unidade, né? Como é que uma nação poderia nascer em unidade se logo no começo, né, lá atrás,
essas tribos já tivessem escolhido desobedecer. Ou se em algum momento nesses 5 anos eles chegassem e falassem: olha, para nós já deu, nós já estamos muito tempo fora, tem muita batalha, nós vamos embora. E, na verdade, eles foram fiéis até o fim, eles ajudaram até o fim. E isso mostra muito, queridos, do comprometimento que nós, como igreja, precisamos ter, não somente com as coisas do Senhor, mas com aquilo que nós nos comprometemos com as pessoas, com aquilo que nós nos comprometemos uns com os outros, como os irmãos em Cristo, né? Se nós nos propomos a ajudar, a servir alguém, a dar uma força, um apoio, a gente não pode simplesmente fazer isso enquanto nos é favorável apenas, enquanto nos é interessante, mas de fato a gente tem um comprometimento total, né, de irmos até o final, ajudarmos até o fim, né, até o momento que nós percebemos que o nosso trabalho ali, ele acabou, e nós podemos então voltar e retomar e fazer qualquer outra coisa então, tá? Aí no versículo 4, Josué continua dizendo assim: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Então ele está se referindo a quê? A todas as outras tribos, tá, que atravessaram o Jordão e que agora chegaram, né? Houve paz, a gente já estudou sobre isso, houve paz na terra, né? Ou seja, acabaram-se o tempo de guerra, tá? E agora então ele fala assim: voltai-vos, estou no versículo 4, ele fala: voltai-vos, pois agora ide para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então agora, o que está acontecendo? Josué está dizendo para essas tribos: olha, acabou, então é tempo de vocês voltarem, voltem para a terra para a terra que vocês receberam, voltem para as tendas, voltem para suas famílias, vão para lá. Ou seja, para eles agora também era um tempo de descanso, porque as outras tribos já estavam na terra, e agora eles tinham que voltar tudo para a terra deles, que ficava a leste do Jordão, para ter esse descanso, tá? Então essa ideia do descanso, né, ela é dada como um presente de Deus, tá? Ela parece isso. Então a gente vê isso aparecer, isso muito claro no livro de Josué, essa ideia do descanso como um presente de Deus, né? Como aquilo que o Senhor prometeu. Ele prometeu que haveria um tempo de luta, que teriam que caminhar, mas ele também prometeu que haveria um tempo de repouso, um tempo de descanso. E você vê que o mesmo Deus que chamou ali, falou: vocês vão ter que ir, agora é o Senhor que está trazendo descanso. Gente, isso não muda, o Senhor é a mesma coisa conosco. O Senhor é a mesma coisa na sua vida, né? A palavra de Deus fala há tempo de lutar, há tempo de paz, há tempo de falar, e há tempo de descanso, há tempo de trabalho, há tempo que nós estamos envolvidos ali com muitas coisas, e há tempo que o Senhor traz um tempo de refrigério, de descanso para nós. Não é que nós não vamos fazer nada, nós vamos cruzar o braço, até porque quando essas tribos voltassem, né, os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, não é que eles iam chegar lá, arrumar a rede e ficar lá o dia inteiro assim: nossa, agora estamos descansando, né? E ficar lá na rede, balançando. Não, havia muito trabalho para ser feito, mas não haveria mais a guerra, não haveria mais essa pressão, não haveria mais essa responsabilidade. Então muitas vezes nós caminhamos um tempo debaixo às vezes de pressão, de responsabilidade, um tempo de batalha, de luta, mas o Senhor sempre vem com um tempo de refrigério, o Senhor sempre vem com um tempo de descanso, o Senhor sempre vem com um tempo de provisão, de repouso, né? Isso não significa que a gente vai, vou tirar férias, né? Vou tirar 30 dias de férias e vou falar assim: Senhor, esse é o tempo do repouso. Não é esse repouso. Você pode tirar férias, você pode ficar 30 dias aí na praia, onde você quiser. Não é essa a questão. A questão é o repouso do Senhor, aquele tempo que Deus tira aquele peso, aquela responsabilidade, né? O Senhor traz um refrigério, né? Então, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele sabe os nossos limites, a nossa condição, e Deus sabe quando nós precisamos, tá ok? E aí no versículo 5, nós vamos ver aqui uma exortação de Josué. Ele fala assim: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, né? Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Tá? Então, verso 5,
há uma exortação, né, no sentido de chamar uma atenção, de um alerta, né, de uma lembrança, para que eles guardem. Por quê? Porque eles vão voltar. E relativamente, gente, essas tribos que estavam a leste do Jordão, eles estavam assim numa distância grande de muitas outras tribos, né? Então, e até uma distância um pouco grande, da onde até mesmo Josué estaria. E futuramente, não o caso, não agora aqui, né, mas ali em Siló, havia uma distância boa. Então, essa distância preocupa Josué, ao ponto de falar, olha, vocês vão estar longe, né? Ou seja, não é uma coisa que rapidamente eles poderiam estar indo ali para adorar no tabernáculo. Então ele fala, olha, guardem, né? Guardem com diligência com muita atenção, um cuidado extra, tá? Para que vocês mantenham a fidelidade de vocês ao Senhor. Esse tipo de chamado, né? Esse tipo de palavra, né, de guardar com diligência, você vai encontrar ela em outras passagens, ela não é dita apenas agora. Moisés falou muito disso. Você vai, por exemplo, se você for depois quiser ler Deuteronômio 4:29, Deuteronômio 6:5, Deuteronômio 10, versículo 12, versículo 13, Deuteronômio 11, versículo 13, ou seja, são passagens onde você vê esse alerta, no sentido de, olha, guardem os mandamentos, amem o Senhor, sejam diligentes em cuidar de fazer tudo conforme o Senhor falou, que foi exatamente essa ordem que o Senhor deu para Josué. Lá no capítulo 1 o Senhor fala, né, cuida de guardar, de fazer tudo conforme o Moisés falou, medita de dia e de noite, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, né, para que você possa prosperar nos teus caminhos. É a mesma coisa que não muda esse diálogo, né, dessas informações não mudam. A mesma coisa com a gente, queridos, né? Muitas vezes a gente vai observar que a maior parte do que Deus está falando conosco, né, não é aquilo que Ele vai dar, aquilo que Ele vai fazer, mas sobre a nossa fidelidade a Ele, para nos mantermos fiéis a Ele, para mantermos a nossa fé, o nosso amor, a nossa comunhão, o nosso fervor, né, a nossa santidade viva diante do Senhor. Então, aqui você vê, nesse versículo ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala sobre coisas que devem constar, devem fazer parte de uma relação adequada, né, correta com o Senhor. Eu quero ter uma relação adequada. E então ele fala primeiro de amar o Senhor, né? Depois ele fala de andar em todos os seus caminhos, né? Guardar os seus mandamentos. Ele fala a chegar-se a Ele, servi-lo. Se a gente pegar tudo isso não mudou, queridos, isso não mudou, né? Mesmo agora na nossa caminhada através de Cristo Jesus, o Senhor nos chama. Se você observar toda esse amar a Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar seus mandamentos, a chegar-se a Ele, servir, tem a ver com aquilo que Jesus responde àquele fariseu quando ele fala sobre o primeiro, sobre o maior dos mandamentos. Ele fala lá sobre, né, amar a Deus. Isso não mudou, amar a Deus plenamente. Então é muito mais do que falar, eu te amo, Senhor. Às vezes a gente escuta, né? Não que o fato da pessoa falar esteja errado, de forma nenhuma, mas a gente escuta muito isso, essa coisa assim, Senhor, eu te amo. Mas biblicamente o amor não é uma palavra nem um sentimento. Biblicamente o amor é uma ação. Então quando eu paro para pensar nisso, amar a Deus é muito mais do que uma afirmação, do que um sentimento. Amar a Deus envolve a minha prática, né, a minha obediência, a minha lealdade a Ele, meu culto, né, a Ele. E o meu culto é o culto racional, né, não é apenas o culto que eu faço no salão, mas o culto que eu faço com a minha própria vida, porque a minha vida é um sacrifício a Deus, né? Na antiga aliança tinha lá o animal que era sacrificado, né? Na verdade hoje a minha vida é sacrificada diante do altar de Deus, né? No sentido espiritual.
de eu morrer para o mundo e viver para Cristo, de eu buscar a vontade do Senhor, de eu negar a mim mesmo, de eu carregar a minha cruz. Tudo isso faz parte daquilo que é a mensagem do Evangelho, né? A mensagem que Cristo trouxe para nós. Tá? E aqui você vê, ainda que sob a luz do Antigo Testamento, você vê que a essência ela não mudou, ela é a mesma, né? E na nova aliança essa essência ganha tons mais claros, tons mais nítidos da vontade do Senhor. E aí no versículo 6 até o versículo 9, eu vou ler com vocês aqui, que é a bênção de Josué para essas tribos. Então fala assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Então está falando aqui, meia tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas. Ora, versículo 7, ora Moisés dera a herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, que é o que nós já vimos capítulos atrás, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse, voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa, repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandamento do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, o que a gente vê aqui? Josué os abençoa, e aí você vê que ele fala, voltem agora, e eles estão voltando o quê? Estão voltando com muito despojo de guerra. Então eles estão voltando aqui, tanto que o próprio Josué fala, com grandes riquezas, né? Gado, prata, ouro, bronze, ferro, roupa. E ele fala, dividam com vossos irmãos os despojos, ou seja, quando vocês chegarem lá, dividam entre todos os que ficaram lá na terra também, porque os soldados foram, mas muita gente ficou na terra lá já, ok? Então a bênção retratada aqui é uma bênção que envolve muitas riquezas dos despojos de guerra. Bom, quando a gente entra aqui no versículo 10, queridos, aí existe uma situação que é complicada que acaba acontecendo aqui, e ela quase gera uma guerra civil, tá? Nesse momento. Lembra que eu falei que o capítulo 22 fala, né, desse fervor ao Senhor, mas também fala dessa unidade da nação. E aqui nós vamos ver o primeiro teste, porque agora não é uma luta externa, é uma situação interna que eles têm que lidar. Bom, vamos lá. Verso 10 diz assim, vindo eles para os limites pegados ao Jordão, ou seja, à medida que as tribos de Ruben, de Gade, meia tribo de Manassés, eles chegam ali no Jordão, já para passar o Jordão e ir para a terra de Gileade, o texto está dizendo isso, tá? Fala que edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Então eles fizeram um grande altar, que depois nós vamos entender que isso era um tremendo mal entendido. Eles fizeram um grande altar, tá? Aí verso 11, os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Verso 12, ouvindo isso, os filhos de Israel, aí, ou seja, todas as tribos que ficaram a oeste do Jordão, tá? Eles ouviram aquilo e diz assim, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Tá? Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a minha tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo, assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não vos bastou a iniquidade de Peor,
de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Tá? Vamos lá, vamos dar uma parada aqui, vamos dar uma pausa aqui para a gente entender. Tá? Qual é a crise que surge? Eles vão passar o Jordão para voltar para a terra de Gileade, eles constroem um grande altar. Essa informação chega até as tribos, tá, que estão a oeste do Jordão. E tudo indica o quê? Tudo está indicando que eles levantaram um altar. Só que qual é o problema, gente? Talvez você fale assim, mas por que isso é um problema? Porque, vamos lá, Deus havia instruído a todo Israel não oferecer holocaustos ou sacrifícios em qualquer outro lugar que não fosse no tabernáculo. Antes do tabernáculo, antes do Senhor estabelecer o tabernáculo, você vai encontrar Jacó estabeleceu o altar, Abraão estabeleceu o altar, Isaac estabeleceu o altar, porque o Senhor não havia ainda trazido luz a isso. Então, aqueles que adoravam o Senhor estavam em algum lugar e estabeleciam um altar ao Senhor e adoravam o Senhor ali. Só que depois que o Senhor estabeleceu o tabernáculo, isso mudou. Então agora a questão toda era o que? Só poderia se adorar no tabernáculo, só poderia oferecer o holocausto no tabernáculo. E quando chega a informação que eles construíram um altar, o que todos foram levados a pensar? De que essas tribos haviam o quê? Rejeitado ao Senhor, que elas haviam se envolvido com a própria idolatria, que eles combateram com os países que estavam ali, né, com as nações que estavam ali, tá? E eles vão citar o episódio de Baal Peor, que é aquele episódio quando, através de Balaão, os moabitas começam o quê? A pegar as suas mulheres e levar os homens israelitas a dormir com elas, e depois eles começam o quê? A cultuar as suas divindades. Tá? Então esse é um negócio tão sério, deixa eu ver se eu acho aqui a referência, tá? Então, aonde se estabeleceu a questão do tabernáculo? Em Levíticos, tá? 17, versículo 8 e 9. Depois, sobre adorar outros deuses que não forem o Senhor, você encontra isso em Deuteronômio 13, do versículo 12 ao versículo 15. O que é interessante lembrar é o seguinte, que qual era a punição para aqueles que fossem pegos fazendo essas coisas? Era a morte, tá? Por isso que a congregação, por isso que todas essas tribos se juntam para vir pelejar, porque assim, eles vão para pelejar, porque caso de fato essas tribos tivessem, né, adorando a divindades e tivessem se desviado do Senhor, gente, iria haver uma batalha sangrenta, porque seriam essas tribos todas contra essas outras tribos, tá, para destruí-las, eles seriam mortos. Tá? Por isso que há esse ajuntamento dos filhos de Israel, e eles saem para lutar contra os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Tá? Deixa eu só lembrar aqui, deixa eu só pegar aqui. A iniquidade de Peor. Interessante que ele fala isso, né, da iniquidade de Peor, porque ali quando o Senhor tratou, para vocês terem uma ideia, gente, isso está em Números 25, tá? A tragédia de Baal Peor. Ali morreram 24 mil israelitas, tá? E essa praga só acabou quando um deles pega lá uma lança e enquanto está lá um israelita tendo relações com uma mulher moabita, se eu não estou enganado, ele vem e transpassa os dois com a lança. A partir daí tem toda uma situação, a partir daí, em Números 25, que o Senhor estanca aquela praga que já havia matado 24 mil israelitas. Tá? Vamos lá. Verso 13 e verso 14, a gente vê aqui que acontece um negócio interessante, porque eles enviam, não apenas vir com os exércitos, né? Eles enviam
ali cadê? Verso 13. Eles enviaram Finéias, tá? Filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com eles. Tá? Eles levaram para que eles se apresentassem ali diante das tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés para questionar. Tá? Então vamos lá, gente. Tem algumas lições aqui interessantes. Primeiro, que toda uma situação se levanta porque alguém viu o altar e falou: olha, eles construíram um altar. Mas ninguém foi checar a informação do altar. Então, de repente, essa informação foi passando de boca a boca, de tribo a tribo, e de repente você tem basicamente um país contra uma outra parte do país. Tudo isso por causa de informação. Isso é importante a gente prestar atenção nisso, por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente não está falando aqui de uma batalha, uma guerra civil no Brasil, mas às vezes nós estamos fazendo isso. A gente ouve alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente não tem as informações completas. E a gente pega e sai dizendo: olha, eu vi isso aconteceu, e fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, e às vezes a gente não sabe. Aí a gente dá que lugar ao diabo. E fala, e coloca a sementinha da maldade na cabeça dos outros. E aí, de repente, quando você vai ver, existe toda uma movimentação de gente sobre alguma situação que ela não era nada daquilo, mas todo mundo foi levado pela aparência da situação. A aparência da situação aqui aparentava que, né, havia um altar. Então, será que eles não estavam se desviando da presença do Senhor? Mas aí o que eu quero elogiar é que o verso 13 e o verso 14 fala da ida de Finéias, tá? Que era um sacerdote, filho do sumo sacerdote, Eleazar, junto com uma delegação de príncipes, e eles vão o quê? Eles vão até a presença ali dos filhos de Ruben, filhos de Gade e da meia tribo de Manassés, e vão falar com eles. Tanto que o versículo 16 que a gente leu, né? O versículo 16, né? Mas como? Vocês se rebelaram contra o Senhor? Vocês estão agora edificando um altar? E no verso 17, não bastou o que aconteceu em Peor, né? Tanto que ele fala que até hoje não estão purificados, ou seja, de alguma forma, né, essa idolatria, ela trouxe efeitos ali. Talvez, eu não sei qual é a implicação disso, mas de alguma forma isso trouxe marcas, isso trouxe sequelas, isso trouxe algo que até hoje as pessoas sofrem pelo que aconteceu lá em Baal Peor, né? Tanto que ele fala aqui, né, depois de tudo que já aconteceu, vocês vão abandonar o Senhor, vocês vão se rebelar, né? Então, tanto que o verso 19 fala: se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo. Ou seja, se o lugar de vocês não é bom, né, venham para cá. Se de repente o lugar é imundo, se o lugar leva vocês a pecarem, ou seja, eles foram trabalhar várias questões. O que está acontecendo, né? É a terra lá, é uma coisa ali, então venham para cá. Ou seja, né? E é bacana, gente, porque quando eles falam isso, né? Verso 19: passai-vos para a terra da possessão, tomai possessão entre nós, não vos rebeleis. Sabe o que eu acho bacana? É que apesar deles entenderem que se houver uma rebelião mesmo, eles teriam que vir contra essas tribos e matá-los, eles vão lá, eles mandam uma delegação para conversar ali, e olha o que eles falam: olha, gente, se por acaso, né, é a terra, é o lugar que vocês estão, que está fazendo vocês fazerem isso, larguem tudo, abandonem, venham para cá, venham para o nosso lado, passem o Jordão, habitem aqui entre a gente. E isso, gente, é muito bacana, porque eles poderiam apenas julgá-los, e eles estendem a mão, venham para cá, habitem aqui, mas não se rebelem contra o Senhor. Irmão, se eu poderia falar aqui, né, algo que eu poderia dizer sobre amor cristão, eu vejo aqui, né? Apesar de ter tido toda uma fofoca a respeito do que estava acontecendo na fronteira ali do Jordão, e isso ter deixado muita gente inquieta,
né? Há uma liderança sábia que antes de chegar com o exército para brigar, foi lá e levou uma delegação para perguntar o que estava acontecendo, para questionar o que era aquilo que eles haviam feito, mas também para estender a mão para ajudá-los. Irmãos, isso é claramente o que nós como cristãos temos que ser. Primeiro, não podemos ser pessoas que ficam espalhando boatos. Segundo, se recebemos o boato e alguma coisa que nós podemos fazer é justamente não levar aquilo adiante para incendiar os corações, né? Aquele famoso, tem gente que gosta de ver, né, a coisa pegar fogo, né? A gente que põe lenha na fogueira. Não. O texto mostra o caminho exatamente ao contrário. Eles não fazem isso. O que eles fazem? Eles pegam lá e perguntam e estendem a mão. E nós precisamos de ser mais assim, pessoas que vão procurar os outros, talvez, porque ficamos sabendo do diabo, daquilo, disso, e de vez entrarmos na conversa, a gente vai lá para perguntar, para saber, e também para estender a mão, para ajudar, para levantar, para que aquela pessoa não fique na situação em que ela está, mas ela possa de fato sair daquela situação. Então ele fala aqui, não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas. Então ele cita Acã, né, que tocou nas coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então ele vai dizendo, olha gente, há um preço. Se vocês estiverem aí no caminho da desobediência, isso vai ter um preço, né, que o pecado vai trazer, um preço que o juízo de Deus vai trazer sobre vocês, tá? E aí, tá? É um negócio muito sério, porque dessa situação, gente, poderia sair uma batalha, uma guerra interna e muita gente morrer. E eles tem todo esse cuidado e depois que falam isso, eles também se põem para ouvir, né? Para ouvir. E aí é o que acontece a partir do verso 21, tá? Que ele fala que então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não vos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Então a primeira coisa que ele faz aqui, a resposta deles, não é uma resposta ofensiva, tá? Quando você lê, não é assim, tipo, olha, que nem muitos crentes fazem hoje, né? Esse é problema meu, Deus sabe meu coração, né? Deus é juiz do meu coração, Deus sabe a minha intenção. Na verdade não é isso que eles estão fazendo. A primeira coisa que eles estão dizendo assim, olha gente, porque assim há uma desconfiança. Então a primeira coisa que eles estão colocando, olha, que Deus seja juiz do nosso coração, que Deus sabe qual foi a nossa intenção ao fazer isso, né? Se a nossa intenção ela foi aqui, se foi para oferecer holocausto, se foi para fazer, né, seja oferta, holocausto de pecado, oferta de manjares, oferta pacífica, né? Ou se não foi para isso. Então dizendo, olha, que Deus mesmo de nós demande, ou seja, que Deus então nos julgue e que Deus venha contra nós se a nossa intenção não é verdadeira. Ao fazer isso, gente, o que eles estão trazendo para aquela delegação, tá? Que se de fato eles não estão sendo verdadeiros, que Deus então cobrasse deles, que recaísse sobre eles juízo, tá? Então isso era para ressaltar que a resposta que eles estavam dando era a intenção verdadeira. Por quê? Porque Deus era juiz sobre eles
dessa situação, e se eles estivessem enganando ou mentindo, né, que Deus então trouxesse juízo direto sobre a cabeça deles. Tá? E o verso 24 eles falam, pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos, que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tende partes no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que os nossos filhos não digam amanhã, e para que vossos filhos não digam amanhã, a nossos filhos não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para dar testemunho entre nós e vós. Então, observe que a resposta, gente, é surpreendente. Eles estão dizendo assim: olha, nós estamos longe. Qual foi a nossa preocupação? Que passado gerações, ou seja, depois que nós não estivermos aqui, talvez os filhos dos nossos filhos, possam um dia chegar e falar assim: quem são vocês? Vocês não têm parte com Deus de Israel. Ou seja, no futuro, por eles estarem separados pelo Jordão, de haver uma situação em que as tribos que estavam a oeste do Jordão se esquecessem das tribos que ficaram a leste. No caso, eles, os Rubenitas, os Gaditas e a minha tribo de Manassés. Ao ponto que em um determinado momento, eles fossem proibidos e fossem separados da nação, como uma divisão. Então ele fala assim: olha, para que isso não aconteça, nós levantamos esse altar. E ele fala: e esse altar não é para holocausto, nem para sacrifício, nem para oferta. Isso é um altar de testemunho, ou seja, quando perguntarem, quando lá na frente, um dia alguém perguntar, né, se os vossos filhos questionarem os nossos filhos sobre isso, eles vão dizer: esse altar é testemunho de que nós fazemos parte, que nós temos aliança, de que nós podemos entrar e ir adorar, né, no tabernáculo. Ok? Por isso que eles falam que eles fizeram a ideia que se dá aqui no texto, tá, no versículo 28, que ele fala: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais. O que dá a entender, gente, é que eles fizeram um altar ali, de certa forma, parecido ou que lembrava o tabernáculo. Tá? Lembrando que nesse tempo não existia templo de Salomão, né, nada disso. Então, havia o tabernáculo, eles pegaram alguma coisa que lembrava a ideia do tabernáculo para dizer o que? Olha, gente, nós temos aí, nós fazemos parte. Nós também vamos ali para adorar onde está o tabernáculo do Senhor, que no caso até então era Siló, tá? E depois vai virar Jerusalém. Ok? Então ele está dizendo: olha, nós não fizemos nada, não nos separamos, não fizemos nada. O que fizemos, tá, foi para garantir, ok, que não houvesse uma divisão no futuro, mas que não se criasse algo que se perdesse a nossa relação com vocês, mas sempre ficasse claro que, apesar de não estarmos na terra de Canaã, tá, estarmos na terra de Gileade, tá, nós somos parte do mesmo povo, tá, temos a mesma unidade. E aí ele fala que eles falam no verso 29: longe de nós rebelarmos contra o Senhor, e deixarmos de seguir o Senhor, edificar altar para o holocausto, né? Oferta de manjar o sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus. Ou seja, eles tinham total consciência, né? Longe de nós fazemos um altar, sendo que e apresentar nesse altar oferta, holocausto, que não seja o altar do Senhor, que era o tabernáculo, tá? Verso 30, ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares que estavam com eles, disseram aos filhos
disseram os filhos de Ruben, de Gade e de Manassés, que eles deram-se por satisfeitos, ou seja, nós aceitamos a resposta, nós entendemos e aceitamos a resposta de vocês. Então, disse Finéias, filho de Eleazar, sacerdote, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, por quanto não cometeste infidelidade contra o Senhor, agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram para a terra de Gileade, para a terra de Canaã, os filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo, ou seja, todo mundo foi para o seu lado, todo mundo foi para a sua casa. Tá? E o verso 33 fala com essa resposta, deram-se satisfeitos, os quais bem disseram a Deus, e não falaram mais de subir a peleja contra eles, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, ou seja, eles deram nome, aquele altar é testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós, de que o Senhor é Deus. Então olha que bacana que no final toda aquela situação ela foi tratada de forma correta, e isso trouxe unidade e entendimento. Da mesma forma, irmãos, quando nós fazemos as coisas na direção do Senhor e tratamos as coisas da forma correta, né, o que nós vemos? Nós vamos ver as coisas se encaminhando corretamente, se finalizando corretamente, havendo edificação, porque eles terminam bendizendo ao Senhor. E ali, aquele altar é um testemunho, e quando nós fazemos as coisas corretamente, debaixo da vontade e direção do Senhor, aquilo se torna um testemunho, não só na nossa vida, mas um testemunho de Deus, que Deus é Deus para operar e para fazer. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com a nossa aula hoje. Deus te abençoe muito e ricamente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse tempo, por essa aula. Abençoa meus irmãos, capacita cada um, para que possam crescer diante do Senhor e possam aprender com a Tua palavra as lições que o Teu Espírito quer comunicar em nossos corações. Graças te damos por todos, Senhor. Abençoa o Teu povo, essa é a minha oração, meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Fica na graça e na paz de Cristo Jesus. Um abraço, até mais.